Olá, sou o pastor Gary Haynes e está começando mais um abençoado programa Movimento dos Discípulos. No programa de hoje, nós vamos continuar um ensino que está em série, hoje é a terceira parte, sobre a diferença das alianças. Eu te recomendo ver os primeiros dois, ver o de hoje, e nós vamos ter um total de mais dois para completar 5 programas nesse tópico. Vai te abençoar bastante, então abre seu coração e vamos ouvir a palavra. Eu vi no Facebook um tempo atrás, inclusive, uma discussão tão ridícula que eu quase não acreditei. Tava assim uma turma brigando com outra turma no Facebook em postagens sobre o fato que tinha se feito um aniversário para um pastor de uma igreja grande e o bolo de aniversário tinha colocado o time de futebol que ele gostava. O símbolo lá do time estava no bolo e o bolo estava em cima daquela coisa de madeira que às vezes chamam de altar. E o que foi super engraçado é que assim, eles estavam ali uns falando, como é que se ousa fazer um negócio desse? Isso é perverso. Você colocou uma coisa que é mundano, você colocou uma coisa que é carnal, né? E você colocou no altar sagrado de Deus e você, tipo, como se tivesse sujado o templo de Deus, era a ideia, porque aquilo ali é o altar, Deus age ali, aí você põe um bolo com um time de futebol ali em cima. Eu acho que alguns ficaram mais bravos porque não era o time deles, na realidade, né? Acho que alguns que estavam mais irados, mas ficaram lá, né? Isso aí é o sacro, né? E aquilo é o profano. E como é que você vem profanar a casa de Deus, o altar de Deus? E a discussão estava doida ali, se o bolo era profano em cima do sacro ou se não era, se não tinha problema. E nenhum dos dois lados perguntaram se o conceito básico que eles estavam usando era bíblico, que aquilo era sequer um altar. E eu te digo, não era o altar de Deus, não é o altar. Na nova aliança, aquilo não é mais o altar. Você fala, tá, mas é a sua opinião. Não é minha opinião. Poderia provar com muitas passagens bíblicas, mas para ser sucinto e objetivo, vou provar com apenas uma passagem bíblica. Vamos lá. Diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 10 a 14, o seguinte: é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Gente, poderia ser mais claro do que isso? Está dizendo assim, na nova aliança, você não tem mais, igual na velha, sacrifícios feitos em cima de um altar, dia após dia após dia. Na nova aliança, foi feito uma única oferta, um único sacrifício, uma única vez, para sempre, que foi Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz, a cruz foi o altar, o primeiro e último altar na nova aliança, e não tem mais necessidade, porque aquilo foi para sempre. Aqui está dizendo, é uma única vez e foi para sempre, para santificar os que estão sendo santificados, aperfeiçoar os que estão sendo santificados. Então, olha só, se uma única vez você tem na nova aliança um sacrifício, que é Jesus, no altar, que é a cruz, então não tem mais altar. Na nova aliança, o único altar que tem é a cruz, que a nível figurativo somos chamados a tomar nossa cruz também, né? E está crucificado com Cristo na cruz. Mas isso a nível de sacrifício do seu coração e coisas assim. A nível físico, na nova aliança, não tem um espaço mais que é um altar. Não existe na frente da igreja, isso aqui é o lugar que Deus fala que é o altar. Isso é uma grande falácia, uma grande bobagem na realidade, onde se tenta misturar as duas alianças. E quando você tenta misturar as duas alianças, você acaba com uma bagunça, você acaba com uma confusão, você acaba distorcendo as coisas puras e
e maravilhosas que Deus quer fazer, porque Deus é muito claro. Eu poderia ler muitas outras passagens, eu só estou lendo algumas poucas para ser objetivo na minha ministração hoje, no ensino hoje, mas você vê que assim, na nova aliança, você não tem mais todas as parafernálias e acessórios e estruturas que tinha na velha aliança. Então, hoje nós temos o altar, nós tratamos o prédio da igreja como a casa de Deus e tentamos mudar o poder místico às paredes, quando há o poder místico, ou místico, algo, né, além do nível natural, isso é quando o corpo de Cristo está junto, que nós somos a igreja, aí sim, diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali estarei, diz a palavra. Nós sabemos que quando reúne o corpo de Cristo, algo sobrenatural está acontecendo. O Espírito de Deus está ali, está movendo, mas não é no local, não é no prédio, não é em tentar tratar a velha aliança como sendo reerguida de novo na nova aliança. Uma passagem que fala sobre esse assunto, Gálatas capítulo 3, começando no versículo 1. O Gálatas insensatos. Isso, se você for para o grego original, pode ser traduzido também a palavra insensato como idiota ou estúpido. Então assim, o Gálatas idiotas, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vós, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Gente, ele está deixando claro aí um problema que tinha na época e é o que tem acontecido hoje numa boa parte do cristianismo, onde tenta levar as coisas pela graça, pela fé e ao mesmo tempo pela lei. E ele está dizendo, você foi enfeitiçado e você é idiota se você tenta seguir essa linha. O pastor Paulo, eu gosto dele, porque ele sempre fala assim, né? Ele não mede palavras, tá nem aí, se ofende alguém, ele fala o que tem que ser falado. Eu tenho aprendido a admirar isso, quando a verdade é falada. Se eu tiver que desabafar um pouco, estou cansado de palavras e falar as coisas só para agradar. Chega disso. Talvez eu já fiz isso um pouco na minha vida, eu vejo muitos fazendo. E chega de a gente falar para agradar os ouvintes. Nós temos que falar a verdade para os ouvintes. Fala o que o ouvinte quer ouvir, né? Está com nada isso. Está na hora da palavra ser ensinada e pregada de uma forma verdadeira e sem preocupar se a pessoa gosta ou não. Eu não estou preocupado se você está gostando do que eu estou falando. Eu estou querendo te dizer o que a Bíblia diz, o que é verdade. E é para seu próprio bem. Então, por isso que eu estou falando. Mas ele deixa claro aqui. Você quer levar pela lei e ao mesmo tempo você quer levar pelo Espírito? Não funciona. Ele diz, você foi enfeitiçado se você pensa que funciona assim. Mas é o que a igreja tenta fazer. Pois é, nosso tempo nesse programa Movimento dos Discípulos acabou. Terminamos a terceira parte da série no tópico A Diferença das Alianças. Você vai querer ver a série inteira, vai ter mais 2 partes, e você vai querer também ver a parte 1 e 2 se você não viu. Mas se Deus quiser, vamos estar juntos na próxima. Aqui é o pastor Gary Haynes dizendo um abração, fica com Deus, até o próximo programa Movimento dos Discípulos.